Boa tarde, tudo bem, amigos? Meu nome é Lima, sou professor, estou aqui diretamente do nosso projeto Casa das Letras. Pois é, mais uma vez aqui nós estamos iniciando nosso projeto da Casa das Letras, aqui diretamente do nosso canal do YouTube, para poder a gente dar continuidade ao nosso trabalho como educador, né? E principalmente a gente poder fazer o trabalho de promover a nossa literatura aqui de Floriano, a literatura aqui do estado do Piauí, né? Porque é necessário, porque é uma necessidade que eu tenho de poder realmente a gente poder fazer com que as pessoas possam realmente conhecer a nossa literatura, a nossa cultura, né? Se você não conhece a sua cultura, dificilmente você vai entender ah, a sua história, não só da sua vida particular, mas também da vida onde você mora, né? Da sua cidade, do seu estado, né? E eu acredito que fazendo esse trabalho de divulgar a nossa literatura, não só como professor, como escritor, como contador de história e como crítico de literatura, eu acho que eu estou fazendo um benefício a todos nós que somos piauienses, né? Então, o nosso trabalho de hoje é 13, né, de outubro de 2020, né? São 16 horas e 27 minutos, né? Então a gente vai iniciar o nosso trabalho aqui diretamente da minha casa, que eu adoro fazer esse trabalho aqui em casa, porque na verdade o meu objetivo é construir uma casa das letras, né, onde a gente pode trabalhar não só com a biblioteca, né, para socializar para os alunos de escolas públicas, né, e particulares também aqui em Floriano, mas também fazer um trabalho também de livraria também, né? Então eu estou com esse projeto de fazer com que a gente possa construir uma casa das letras, uma escola de literatura, né? De formação de leitores, formação de professores, com a literatura aqui de Floriano, literatura do Piauí e a literatura do Brasil e demais outros escritores da América Latina, né? Isso é um projeto a longo, acho que a pequeno prazo. Eu entendo que no próximo ano possa realmente acontecer. Bom, eu dando continuidade aqui a um trabalho que eu venho fazendo, que é divulgar a literatura do Piauí. Eu gosto demais de poesia, né? É um trabalho que eu venho fazendo na minha graduação e na minha especialização de estudos literários. Então eu venho hoje falar sobre um grande poeta aqui, no nosso quadro aqui do nosso YouTube, que eu acho que algumas pessoas conhecem, né? Mas talvez pela essa perspectiva que eu vou fazer hoje, uma leitura nova sobre esse autor, acho que as pessoas talvez não conheçam, né? Bom, eu estou falando do autor, um dos grandes escritores e poetas do Piauí, né? Da Costa e Silva. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa jornada pela nossa literatura aqui do nosso estado. Da Costa e Silva, ele nasceu em 1885 e faleceu em 1950. Tem uma dedicatória aqui que eu acho interessante, né? O poeta de sangue
deu-nos uma obra forte e vivida, em que se conciliaram as exigências de uma aristocracia estética e as impregnações de uma sensibilidade profundamente popular. Fausto Cunha. Interessante. Essa leitura do Fausto, principalmente quando ele fala sobre essa aristocracia estética, né? Nós estamos falando, gente, do século XIX, né? Por aí, né? Então, vamos falar um pouquinho da história da Costa e Silva, né? Ok? Você pode encontrar a história desse poeta nesse livro aqui, ó. Ok? Organização, Introdução e Notas de Assis Brasil, a poesia piauiense do século XX, antologia, editora FCP e Imago, né? Muito bom. Vamos lá? Bom, considerado o príncipe dos poetas piauienses e um dos maiores nomes da poesia brasileira, nasceu Antônio Francisco da Costa Silva em Amarante, no dia 23 de novembro de 1885, na Rua das Flores, numa indicação premonitória de que o poeta seria um amante da natureza. Só um minutinho, acho que tem um problema aqui de luz, né? Vamos ficar um pouquinho mais próximo, né? Então, pessoal, filho de maranhense e piauiense, né? Os primeiros estudos foram feitos na terra natal, onde já aos 16 anos de idade publicava os primeiros versos numa revista do Grêmio Literário Amarantino. Os preparatórios serão concluídos em Teresina, no Liceu Piauiense, né? Enquanto já preparava o primeiro livro, Sangue. Este será publicado em 1908, no Recife, onde estava estudando Direito, né? Entrando para o Ministério da Fazenda por concurso público, da Costa e Silva percorrerá várias capitais do país, tendo interrompido o curso do primeiro livro de poemas para o segundo, Zodíaco, 1917, né? O poeta esteve em viagem por São Luís, Manaus, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, mas a sua poesia já é reconhecida nacionalmente, estabelecendo-se finalmente no Rio. É nesta cidade que da Costa e Silva encerrará sua obra após depressão nervosa profunda. Após as edições de Verhaeren, em 1917, da Costa e Silva admirava o místico poeta belga, que também entrara em crise, e mais Pandora, de 1919, Verônica, 1927, e uma antologia de 1934, o poeta Silencia. Um ano antes, médicos do sanatório Botafogo o desenganaram. Ainda passará algum tempo em Fortaleza com a família e, ao voltarem ao Rio em 1942, a tristeza do poeta se acentuava em silêncio, como disse seu filho Alberto. Mas a obra, né? A obra do poeta está pronta para a posteridade e admiração das pessoas sensíveis. Como o país sofre de isquemia cultural crônica, da Costa e Silva ainda não teve o reconhecimento que merece. Mas, felizmente, sua obra poética tem sido reeditada, como é o volume de suas poesias completas, já em terceira edição, em 1985. Vivendo na fase pré-modernista, com pelo menos 3 escolas literárias marcantes, no final do século XIX e começo do século XX,
o romantismo, o parnasianismo e o simbolismo, era natural que da Costa e Silva fosse influenciado, né, por nomes do quilate de Verlaine, Baudelaire, Nobre, Cesário Verde, Anteiro Quintal, Cruz de Souza, embora muitos críticos o situam mais como parnasiano do que como simbolista. Por exemplo, alguns estudiosos de sua poesia flagram também da Costa e Silva, interessando a sua musa na linguagem do modernismo. Sonetos, decassílabos alexandrinos, clássicos, sextílias, endecassílabos, mostram todo o domínio técnico do poeta. Como muito bem disse Oswaldino Marques, após os seus compromissos escolares, da Costa e Silva se desvencilhou de todos eles, à medida em que ia impostando a sua voz lírica segundo registros de originalidade, né, a toda prova. Mas foi o crítico Fausto Cunha quem o situou na confluência da nova escola. A importância da Costa e Silva é flagrante, talvez seja ele o poeta angular das três correntes, porque assimilou o modernismo e a sua última fase, fecha aspas. O filho poeta Alberto, naquele dia 25 de junho de 1950, descreve os últimos momentos da vida da Costa e Silva. O poeta passa mal, abre aspas. Era um enfarte do miocárdio. Colocado numa tenda de oxigênio às 11 horas da manhã do dia 29, parece adormecer. Morria serena e mansamente, como serena e mansamente se passara longos anos de exílio de si mesmo. Tinha a cabeça em meu braço. Fecha aspas. Alberto é o filho da Costa e Silva, um grande conhecedor da cultura africana, né? Pô, gente, eu escolhi aqui, você viu a história, um pouquinho da história do da Costa e Silva, né? Acho que a história dele é interessante, que a história de da Costa e Silva tem um lado bem trágico, né? O século XIX, para os poetas que enveredavam para um caminho mais profundo do eu lírico, né? Tinha essa maldição que carregava dentro deles, né? Eu acho que é por aí que já começa esse processo de doença do espírito, já no século XIX para o século XX, que deu aí essa popularização da depressão, né? Eu acho que já existia naquela época já um mal-estar na civilização, né? Com o processo de industrialização, né? Acho que da Costa Silva, ele ao sentir isso na sua alma, algo que a gente pode ver agora nos seus poemas. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vem comigo. Aqui no poema que eu escolhi para ler dele, tem eu acho que primeiro vamos falar sobre uma questão mais regionalista, né? Da estética, da sua lírica, né? Da sua proposta, do seu projeto literário. Aqui é Amarante, poema Amarante, né? Minha terra. A minha terra é um céu. Se há um céu sobre a terra, é um céu sobre o outro céu, tão límpido e tão brando, que eterno sonho azul, né, parece estar sonhando sobre o vale natal, que o seio a luz descerra, que encanto natural o seu aspecto encerra. Junto à paisagem verde, a igreja branca, o bando das casas que se vão pouco a pouco apagando, com o nevoento perfil nostálgico da serra, com o seu povo feliz que ri das próprias mágoas, entre os três rios,
lembra uma ilha alegre e linda, a cidade sorrindo aos ósculos das águas. Terra para amar com o grande amor que eu tenho, terra onde tive o berço e de onde espero ainda 7 palmos de gleba e os 2 braços de um lenho. Foi escrito no livro Zodíaco, 1917. Olha, gente, tem umas questões aqui que é bem emblemáticas, né? São questões bem, assim, que tem uma profundidade da consciência do poeta, quando ele fala aqui, no final, são coisas bem sombrias, né? 7 palmos de gleba e os 2 braços de um lenho, né? Então, eu acho que ele já mostra aí uma questão interessante dentro dessa feitura desse poema, Amarante. Primeiro, uma questão clássica, que é a questão dos costumes sociais, daquilo que ele realmente tinha como vislumbre de ver a sua terra dentro dos seus aspectos sociais, culturais, políticos, né? Eu queria falar um pouquinho aqui nesse primeiro verso do poema Amarante, quando ele fala assim: a minha terra é um céu, se há um céu sobre a terra, é um céu sobre o outro céu, tão límpido e tão brando, né? Então, quem conhece Amarante sabe que é uma terra que, quando você entra lá, você vê coisas que aparentemente sendo uma cidadezinha pequena, mas tem uma coisa assim diferenciada. Parece, porque Amarante é uma das cidades bem velhas do Piauí e tem seu valor histórico. Você entra lá, você sente a presença desse aspecto, desse ambiente que da Costa e Silva fala no seu poema. É uma terra onde você sente muito um pouco da África, porque lá tem muitos afrodescendentes. E também existe também a questão arquitetônica, né? Eu acho que, e também Amarante tem uma coisa interessante, né? Quando ele fala a minha terra tem um céu, o céu de Amarante é lindo, é maravilhoso, porque lá existem muitas montanhas. Quando você vai viajar, eu pretendo fazer um projeto chamado Viagens Literárias, né? Que é um projeto que eu vou mostrar um pouco de onde esse poeta nasceu, um pouco daquilo que ele captou do seu ambiente, do seu habitat natural, da sua cidade, né? Então, esse projeto que eu tenho vontade de fazer e vou fazer, viagens literárias. Eu vou passar um pouquinho por Amarante e vou fazer um vídeo de como vocês podem perceber melhor esse poema dentro dessa poética de que ele fala aqui com tanta perfeição, né? Quando ele fala assim: com o seu povo feliz que ri das próprias mágoas, entre os 3 rios lembra uma ilha alegre e linda, a cidade sorrindo aos ósculos das águas. Então, a natureza, eu acho que tem uma questão parnasiana também aqui, que fala sobre a questão da natureza, que da Costa e Silva fez muito bem em retratar nos seus poemas, né? E eu acho isso belíssimo, porque hoje em dia a gente não fala mais nada a não ser de coisas trágicas. Você pode pegar um poeta aqui do Piauí, como da Costa e Silva, e relacionar com um poeta de São Paulo. Nossa, cara, a diferença é muito grande, entendeu? Tudo bem, lá tem um processo de industrialização muito grande, né? Mas eu acho que a poesia relacionada com a natureza, em relação àquilo que a sociedade, na vida mais simples que tem, é lindo e maravilhoso. Por isso que eu acho que da Costa e Silva fez um grande poema em falar sobre a sua cidade, né? Outro poema que eu acho interessante
é o poema Sobre os Outros Céus. Você vê que ele tem uma fascinação pela palavra céu, né? Tá no livro Pandora, foi escrito em 1919, né? Ele fala assim: eu sou tal qual o Parnaíba. Existe dentro em meu ser uma tristeza inata, igual talvez a que no rio assiste ao refletir as árvores na mata. O seu destino em retratar consiste, porém o rio tudo o que retrata. De alegre que era, vai tornando triste, no fluido espelho móvel do ouro e prata. Parece até que o rio tem saudade, como eu, que também sou desta maneira, saudoso e triste em plena mocidade. Dá-se em mim o fenômeno sombrio da refração das árvores, da beira, na superfície trêmula do rio. Tipicamente um poeta do romantismo clássico, daqueles que realmente a gente vê dentro da escola literária que a gente estuda no romantismo, quando ele se apega a essa questão da melancolia, da tristeza do eu, né, do próprio eu lírico do poeta, falando da sua própria morbidade, da sua própria doença, de estar em processo de, digamos assim, de reconhecer que ele tem alguma coisa dentro da sua consciência, alguma coisa que o entristece, né? Alguma coisa que dá a ele uma certa visão de que não existe outra opção a não ser se entregar à morte, né? Isso é uma coisa bem dentro da escola do romantismo trágico, onde os poetas se enveredavam, apesar de que o romantismo tem o seu lado nacionalista, mas é interessante que quando ele fala do rio, dentro daquilo que a gente vê na história do Piauí, né, o rio Parnaíba, a gente vê claramente que o poeta ele quer realmente ser eternizado pelo fato de estar contando uma história da sua própria cultura local, né? Eu acho brilhante o da Costa e Silva, porque ele apresenta aí uma possibilidade da gente ver o Piauí com os olhos dele, dentro da sua própria época, ok? Bom, é curtinho, pessoal, não dá para falar muito. Esse aqui foi um pouquinho do poeta da Costa e Silva de Amarante. Espero que vocês tenham gostado. Um pouco desta, digamos assim, desta palestra mínima, né? Desse bate-papo literário aqui, posso dizer, com um pouco de crítica, um pouco de análise do poeta, do seu ato de escrever, né? E como ele escreve bem, né? Com a poesia. Então é isso. Muito obrigado. O projeto Casa das Letras tem esse objetivo de fazer com que você que é professor, aluno de língua portuguesa, possa ter essa informação aqui diretamente do meu escritório de educação. Para você que está também aqui, o meu leitor, aqui no meu canal, você possa também adquirir essa informação que é benéfica para nós que somos piauienses, que é conhecer um pouco da nossa literatura, ok? Valeu, beleza? Tranquilo? E a gente volta para continuar a história da nossa poesia piauiense. E não esqueça, leia esse livro, né? Do Assis Brasil, a poesia piauiense do século XX, uma antologia. É a dica do professor Lima, ok? Muito obrigado e boa tarde para vocês.